Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de geografia para você e na nossa aula do dia de hoje a gente vai começar tentando entender a parte de climograma. Como nós falamos a respeito de um climograma, o que nós estamos falando é de um gráfico que apresenta para a gente, de um lado, a linha média de temperatura observada em cada um dos meses do ano e, por um outro lado, o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas apresentada em cada um dos meses do ano. Lembrando para você que o Brasil é cortado por duas grandes linhas imaginárias, A linha do Equador, e nós nos recordamos que o Sol emite os raios solares e estes batem perpendicularmente à linha do Equador. Portanto, pelo critério que nós analisamos em aula passada, quanto menor a latitude, maior tendencialmente será a temperatura. O Brasil é cortado também pelo Trópico de Capricórnio, o que significa dizer que a maior parte do território brasileiro se encontra dentro do regime equatorial, em termos climáticos, e do tropical, ou seja, via de regra, o Brasil apresenta temperaturas elevadas. Uma pequena porção do nosso território é a parte subtropical, ou seja, aquela que fica abaixo do Trópico de Capricórnio e, portanto, pegando basicamente aí a região sul do país. Sendo assim, eu trouxe um climograma aqui para ver com você como é que a gente vai fazer, caso caia na prova, a análise desse climograma. A gente vai poder observar que a linha vai mostrar a temperatura média em cada um dos meses do ano e as barras vão mostrar para a gente o índice pluviométrico observado em cada um desses meses. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a definição de climograma, Nós estamos falando para você que o climograma é um gráfico que vai permitir que a gente saiba ou que apresente as variações climáticas de uma dada região ao longo de um ano. Além dele observar aí a variação de temperatura, ele vai permitir que a gente analise as variações do índice pluviométrico. Portanto, o climograma a seguir, ele dá uma noção bastante clara a respeito do que nós estamos falando. Então, dá uma olhada para cá. Nós temos aqui um climograma e você deve ter observado que no canto esquerdo nós temos aqui o indicador de pluviosidade. Nós temos o nível de precipitação que é medido em milímetros. No lado horizontal, nós temos as temperaturas mensais médias. A nossa linha aqui, representada em verde, então, ela está mostrando para a gente a temperatura média em cada um dos meses do ano, até dezembro, e a nossa barra em azul está mostrando para a gente o índice pluviométrico em cada um dos meses do mesmo ano. Se você observar, neste climograma que nós estamos trabalhando aqui, observe que entre os meses de janeiro e o mês de março, nós vamos encontrar uma temperatura que circula em torno de 20 graus Celsius. Isso porque nós temos aqui, do outro lado, a nossa temperatura. Então, corrigindo a nossa fala, na nossa temperatura, nós teremos uma temperatura próxima de 10 graus Celsius. Enquanto que, por exemplo, quando nós analisamos a barra do mês de janeiro, ela apresenta um índice de chuvas algo próximo de 70 milímetros nesse mês. Observe que nos meses de meio de ano, junho, julho e agosto, nós temos aí a temperatura subindo para algo próximo a 30 graus, porque do lado direito eu tenho lá a nossa temperatura em graus Celsius, e à medida que a temperatura aumenta, observe que há uma queda relativa do índice pluviométrico. No mês de junho, eu ainda tenho um índice pluviométrico elevado, ele cai substancialmente à medida em que a temperatura se eleva e a partir do momento que a temperatura volta a cair, o índice pluviométrico volta a se elevar. Então, de novo para você,
Eu tenho aqui no eixo da ordenada, no eixo vertical do lado esquerdo, a quantidade de chuva, de precipitação, medida em milímetros. Aqui no eixo da ordenada, só que do lado direito, eu tenho a temperatura medida em graus Celsius. E eu tenho aqui no eixo da abscissa, na horizontal, os meses do ano. E acompanhando, esses meses do ano, eu tenho as nossas barras que mostram lá a quantidade de chuva ao longo do mesmo ano e a minha linha aqui em verde que vai me mostrando a temperatura média. Então, fazendo o raciocínio de novo, nós temos que entre os meses de janeiro, fevereiro e março, eu tenho uma temperatura que se situa entre 10 e 15 graus Celsius. Porém, nesse período em que a temperatura é menor, o índice pluviométrico, mês de janeiro, fevereiro e março, é maior. Observe que o índice pluviométrico volta a subir entre os meses de abril, maio e junho, e quando nós temos o ápice da temperatura, nós temos uma queda do índice pluviométrico. Ou seja, quando a temperatura é relativamente baixa, nesse climograma, o índice pluviométrico é mais elevado. Quando a temperatura é mais elevada, o índice pluviométrico é mais baixo. Portanto, há, via de regra, uma relação direta e inversa entre temperatura e a observação do nível de precipitação dessa localidade. Temperatura em alta, precipitação em baixa. Temperatura em baixa, precipitação em alta. Dito isso, pessoal, nós vamos observar agora um primeiro grande domínio que inclui lá clima e vegetação no nosso país, que é lá o clima de cerrado. Na verdade, nós vamos observar 3 grandes grupos vegetativos. Primeiro, nós vamos observar lá o complexo do Pantanal, depois o Cerrado, alguns fazem uma distinção para o Cerradão, e vamos também analisar a parte de campos limpos, que alguns também chamam de campo sujo. Bom, a predominância do bioma do Cerrado se encontra aonde? Basicamente, embora nós tenhamos a sua presença no extremo norte do país e também em parte pequena da porção sul e leste, mas a maior parte do bioma do Cerrado se encontra na região centro-oeste, lá onde eu vou ter lá o encontro dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Para começarmos então a falar um pouquinho a respeito disso, nós precisamos entender quais são os elementos que são determinantes do conjunto climático dessa região centro-oeste, onde o Cerrado se apresenta em sua maior parte. Então vamos puxar o quadro em branco aqui e vamos discutir essa questão. Então, pessoal, nós estamos agora analisando com você primeiro, a área do centro-oeste, esse centro-oeste, incluindo lá os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, óbvio que dentro de Goiás o Distrito Federal, onde nós vamos encontrar primeiro o que nós chamamos de complexo do Pantanal. O complexo do Pantanal, ele tem essa denominação porque, na verdade, nessa região nós temos 3 grandes grupos de biomas. De um lado, eu tenho a floresta tropical, do outro lado, eu tenho o cerrado e do outro, os campos limpos. Então, como é que funciona a dinâmica do complexo do Pantanal? Primeiro, quando nós observamos a região centro-oeste, nós nos recordamos que atua nessa região predominantemente a massa tropical continental. E nós aprendemos que por ela ser uma massa tropical, ela é uma massa quente e por ser uma massa continental, via de regra, ela é uma massa seca.
A gente sabe, né, que na região do Centro-Oeste, no período do inverno, nós temos uma penetração da massa polar atlântica. E quando analisarmos lá a Amazônia, a gente vai aprender que a penetração dessa massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, chegará à Amazônia provocando uma queda brusca de temperatura. Esse fenômeno, né, os amazônicos chamam de friagem. Então eu tenho um primeiro elemento que é, né, a região do Cerrado, do Complexo do Pantanal e dos Campos Limpos presentes no Centro-Oeste, a predominância de uma massa tropical continental no período do verão, aqui sobretudo o verão, a presença no inverno, né, de uma massa polar atlântica, que é fria, né, e que é úmida, e nós vamos observar nessa região aqui que nós vamos ter 3 grandes conjuntos vegetativos, lembrando sempre que essa área se encontra a baixas latitudes. E lembrando também que essa região se encontra, né, entre a linha do Equador e também o Trópico de Capricórnio. E, portanto, se apresenta, né, claramente como uma zona intertropical. Então, repetindo, nós vamos analisar aqui, né, primeiro, a área do Centro-Oeste, incluindo os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Perdão? Perdão. Onde nós vamos encontrar o Complexo do Pantanal. Complexo do Pantanal está lá na nossa região Centro-Oeste, é uma área onde predomina a massa tropical continental, que é quente e seca, esse predomina no verão. No período do inverno, nós temos a penetração de uma MPA, de uma massa polar atlântica, que é fria e úmida, é uma área que se encontra em baixas latitudes e lá, portanto, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A grande questão, então, primeiro aqui, é a gente determinar, né, quais são, melhor dizendo, as características climáticas dessa região, que acabará determinando os 3 conjuntos vegetativos. Então, vamos lá, vamos tentar entender o clima dessa área. Apagando aqui, o que nós temos, né? Nós já sabemos que essa região do Brasil, ela se apresenta lá, né, com um clima tropical continental. Então, aqui eu tenho o clima tropical continental. Nesse clima tropical continental, nós vamos observar, primeiro, elevadas médias térmicas. Elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, já vamos explicar isso aqui, tá? Amplitude térmica anual, também chamado de ATA. Nós vamos observar a presença de maneira preponderante da massa tropical continental e da massa polar atlântica. Vamos observar nessa região, né, um índice pluviométrico concentrado no verão e vamos observar um inverno relativamente seco. Então vamos lá, vamos revisar isso aqui. Primeiro, eu tenho o clima tropical continental. O clima tropical continental
pega aí os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e outros, né, do centro-oeste brasileiro. Lembrando que centro-oeste aqui não se refere somente àquela divisão, né, macro-regional feita pelo IBGE. Nós estamos pegando toda a porção centro-oeste do nosso território. E, portanto, nós temos elevadas médias térmicas anuais nessa região, porque é uma região que fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E, além disso, sobretudo no período do verão, nós temos uma atuação intensa da massa tropical continental, que é uma massa quente e seca. Vamos observar pouca amplitude térmica anual. Então, vamos lembrar isso aqui, pessoal. O que é a amplitude térmica anual? É a diferença entre a maior e a menor temperatura observada no ano. Então, a amplitude térmica nessa região é extremamente pequena, em virtude de dois fatores. Primeiro fator, né, a baixa latitude, né, e, por um outro lado, a presença da massa tropical continental. Sabemos ainda que no período do inverno nós temos a penetração da MPA, e que essa MPA, né, ela se encaminha, inclusive, pela área do complexo do Pantanal, provocando quedas bruscas de temperatura, já que essa massa é uma massa fria e úmida. E, portanto, ao chegar, inclusive, né, ao norte do Mato Grosso e Amazônia, dá-se a penetração dela sobre o nome de friagem, ou seja, uma queda brusca do nível de temperatura. Vamos observar um índice pluviométrico fortemente concentrado no período do verão e sabemos que o inverno é relativamente seco. Diante disso, é importante que você se recorde que há uma relação direta, umbilical, dialética, ou seja, de influência mútua entre o clima e a vegetação. O clima, muitas vezes, determina a vegetação. Agora, alterações na vegetação podem alterar o clima. O resultado é que nessa região de clima tropical continental, nós vamos encontrar três grandes complexos vegetativos. Primeiro, o complexo do Pantanal. Segundo, a área do Cerrado, que é uma espécie de savana, né, no Brasil. E, finalmente, nós vamos encontrar os campos limpos, para alguns autores, também chamados alguns de campos sujos, quando ela ultrapassa 50 centímetros de altura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender o complexo do Pantanal. Vem para cá. Então, apagando aqui, vamos entender o primeiro grande conjunto vegetativo, que é o complexo do Pantanal. Primeiro é importante você lembrar que o termo Pantanal para essa região não é exatamente um termo adequado, em virtude do fato de que nessa região eu não tenho exatamente um pântano, eu não tenho uma área alagada, né, durante todo o ano com uma água basicamente estagnada. Pelo contrário, você tem lá uma região, né, onde você tem uma grande concentração de índice pluviométrico no verão e normalmente ocorre as cheias dos rios, provocando o alagamento temporário e parcial do ano nessa região. No período da seca, as águas voltam para as suas fronteiras naturais e, portanto, não há que se falar, estrito sensu, num Pantanal. Mas como o termo se cunhou no Brasil, é esse que a gente vai utilizar. A gente sabe que o complexo do Pantanal é formado por três conjuntos vegetativos. Então, se eu pudesse tracejar aqui, né, um rio, nós vamos observar que logo à margem desse rio, nós vamos ter a presença do primeiro conjunto vegetativo, que é lá o de uma floresta tropical úmida. Nós já vamos dar as características dela para você. Nos afastando desse rio, o nível de umidade tende a diminuir e, portanto, a vegetação tende a se adaptar. A vegetação seguinte, né,
É uma vegetação arbustiva arbórea, que é um tipo de savana que no Brasil nós damos o nome de cerrado. Se afastando ainda mais da beirada do rio, o nível de umidade diminui ainda mais e, portanto, os complexos vegetais não conseguem se estabelecer. O resultado é que eu vou ter a presença de um outro conjunto vegetativo formado por gramíneas de pequena altura, a gente já vai caracterizá-la, que nós chamamos no Brasil de campos limpos. E alguns autores, em virtude do aumento da altura desses campos para mais de 50 centímetros de altura, alguns chegam a classificar parte dessa região como campos sujos. Então vamos lá, Eu tenho o primeiro conjunto vegetativo, que é o complexo do Pantanal. Na beirada do rio, eu tenho uma floresta tropical úmida. Me afastando do rio, o nível de umidade diminui, a vegetação se adapta. Eu tenho o cerrado, que é uma variação de savana também existente na África, no Brasil. E nos afastando ainda mais, eu tenho a presença dos campos limpos, formados basicamente por vegetação molenga, menos de 50 centímetros, caracterizado pela presença de gramíneas. Tudo bem? Então vamos ver lá a nossa primeiro conjunto, que é a floresta tropical úmida. Vem para cá. Então o primeiro conjunto do complexo do Pantanal é lá a nossa floresta tropical úmida. Vamos ver as características dela. Floresta tropical úmida. Então, o que nós vamos encontrar? Primeiro, nós vamos encontrar árvores altas, grande biodiversidade, nós vamos encontrar uma vegetação latifoliada e, portanto, nessa região aqui, nós vamos encontrar uma vegetação que, além disso, é densa, corrigindo aqui, uma vegetação densa, latifoliada, com grande biodiversidade e com árvores altas. A grande questão é, por que é que nós temos a presença de árvores altas? Dentre outros fatores, porque não há competição entre a vegetação pela presença de água no solo, o que permite, obviamente, que a altura da vegetação seja maior. Esse não é o único elemento, mas é um dos principais elementos. Como nós temos uma presença de umidade muito marcante, não há competição entre as várias espécies pelo acesso à água. Resultado, o corpo vegetativo pode alcançar alturas maiores. Então nós temos árvores altas com uma grande biodiversidade. Nós sabemos que bio significa vida e, portanto, com uma grande diversidade de espécies de vida, tanto sob o ponto de vista da fauna, quanto sob o ponto de vista da flora. Aliás, é importante a gente lembrar que essa floresta tropical úmida, ela é também retroalimentada. O que significa dizer isso, pessoal? Que todos os dias eu tenho a queda de folhas, frutos, sementes, árvores mortas, fezes de animais, carcaças de animais, que entram em decomposição sobre o solo. Ao entrar em decomposição, eles formam o humus, que é aquela camada superficial do solo formada por material orgânico em decomposição, com uma grande quantidade de nutrientes, que vai, portanto, alimentar a presença da própria floresta tropical úmida. Portanto, esse tipo de vegetação é retroalimentada. Vamos observar que ela é latifoliada, ou seja, de folhas extremamente largas, grandes. E por que isso ocorre? Porque quando nós temos uma grande quantidade de umidade, nós sabemos que essa vegetação
tem que colocar o excedente de água presente em si para fora, e ela o faz mediante a transpiração. Como nós sabemos, né, que a umidade é muito elevada, ela precisa transpirar para botar o excesso de água para fora. E, portanto, a vegetação se adapta e passa a ser latifoliada com folhas grandes. Como não há competição pela quantidade de nutrientes do solo, já que o conjunto vegetativo é retroalimentado, porque todos os dias eu tenho folhas, sementes, frutos, né, que se decompõem sobre o solo, a vegetação pode ser densa, não há competição de alimentação de nutrientes no solo por ela. Então, o primeiro conjunto vegetativo de floresta tropical úmida, árvores altas, grande biodiversidade, latifoliada e densa. Mas, saindo da área da beirada do rio, nós vamos ter a presença de uma umidade cada vez menor. E o resultado, então, é que a vegetação passa a se adaptar. E aí eu vou ter uma variedade da savana, que é o cerrado. Então, vamos lá, vamos analisar o cerrado. Então, segundo conjunto do complexo do Pantanal, é lá a presença do cerrado. Ora, quais são as características desse cerrado, né? Eu tenho lá uma vegetação arbustiva, em alguns casos arbórea, a gente já vai discutir a diferença entre isso. A vegetação se encontra espaçada, via de regra, com a casca grossa e a raiz profunda. No passado, se tinha uma dimensão de que o cerrado era um bioma mais pobre do que outros encontrados em território brasileiro. Nós sabemos que hoje, né, isso não se confirmou como verdadeiro. Nós vamos encontrar no cerrado brasileiro também uma grande biodiversidade. Porém, essa biodiversidade, né, não tem, né, a exuberância, se é que nós podemos falar nesses termos, que nós vamos encontrar dentro de uma floresta tropical úmida. Bom, precisamos então entender agora as características desse cerrado. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá